Infelizmente, eu vou usar esses meus derradeiros 3 minutos, para propor uma alternativa. O Brasil precisa recelebrar um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer um conflito e quer dizer uma pista de uma estratégia. Projeto supõe nós abandonarmos de uma vez por todas a ilusão de que progresso humano, desenvolvimento é uma coisa que vai acontecer por acaso, espontaneamente. Nunca foi assim na história de nenhuma nação do planeta Terra. É preciso descobrir claramente, de novo, a virtude do planejamento. Estabelecer, por exemplo, que em meio século, em 50 anos, a nossa nação quer ter os padrões de evolução socioeconômica da França. Isso é perfeitamente praticável. E de 50 anos para cá, extraímos o que é que vai ser feito em 10 anos, em 20 anos, em 5 anos, para que a gente possa concentrar. Exemplo muito prático, muito prático. Por exemplo, todas as obras de infraestrutura de transporte de massa que há hoje no Brasil, anotadas pelo BNDES, todas juntas, custam 300 bilhões de reais. E dá para executá-las em 10 anos, 30 bilhões por ano, estabelecendo, por exemplo, um impacto fortíssimo, instantâneo, em emprego, de baixo nível de exigência de qualificação. Como tal, o país precisa trazer. Qual é a nossa meta em relação ao déficit habitacional? Qual é a nossa meta em relação ao saneamento básico? Para que você estabeleça, sem o stop and go, sem começa, para, desemprega, dissolve contratos, distrata contratos, chama o segundo lugar, uma lei estúpida de licitação que foi tirada em cima da perna, numa madrugada em Brasília, e permitindo o abuso de não eleitos, usurpadores do poder democrático que pertence ao povo, com promotores dando lição a prefeitos e a vereadores, dizendo faça isso, deixe de fazer aquilo. É preciso consertar essa institucionalidade para que o país saia da interdição em que se encontra. Nacional, óbvio, porque as condições de empreender não são globais e desenvolvimento não é o mesmo que crescimento. Para isso, a grande tarefa é superar essas interdições, o endividamento das pessoas, famílias e empresas, superar o problema estratégico do desequilíbrio nas importações, entrando numa dinâmica de reindustrialização do país, complexo industrial do petróleo e gás, complexo industrial da saúde pública. O Brasil comprou 17 bilhões de dólares. Repare bem, 17 bilhões de dólares a nação brasileira gastou ano passado, gerando emprego na China, na Índia, na Europa e nos Estados Unidos, de um complexo industrial da saúde. Fármacos, químicos, você podia montar isso no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, na metade sul do Rio Grande do Sul, nas áreas mais pobres da Amazônia, em qualquer lugar, porque a compra governamental está protegida pelos acordos do Brasil na Organização Mundial do Comércio. E, por fim, a questão básica do desenho fiscal. O desenho fiscal vai ter que nos confrontar com uma realidade. O sistema tributário brasileiro é ruim, ineficiente. Ele grava muito mais os pobres, porque prefere tributar indiretamente o consumo, e muito menos os ricos que podem pagar mais. É preciso colocar em perspectiva essa discussão, sem ruptura de nenhuma natureza, mas isso é muito mais fácil falar do que fazer. E isso, então, nos meus 30 segundos derradeiros, eu concluo para afirmar, como disse no começo, essa instância aqui é essencial. Como assim? Tá bom, eu quero cumprir, eu sou o cumpridor das minhas obrigações. Mas eu termino, eu planejei. Basicamente é o seguinte, nós temos uma engenharia institucional assentada no impasse. Não temos que nos assustar com isso, temos que pôr luz nisso. O Congresso Nacional, no presidencialismo, não tem nenhuma responsabilidade com o monopólio do desenho institucional que ele possui. Não é para falar mal. O Congresso Nacional, no presidencialismo, tem um monopólio do desenho institucional, mas não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade da economia, com a sanidade dos serviços públicos, que é a tarefa do Executivo. Resultado, deixado solto e ao sabor de pressões e contrapressões dos lobbies e grupos de pressão, a tendência é diminuir imposto e aumentar a despesa. Empurrar piso salarial para os outros pagar, é completamente compreensível isso. Como é que a gente sai disso? 4 providências. A primeira, propor antes, para que o debate não seja Chico contra Manel ou Rosa, evitar o caudilismo personalista, que é um traço desagradável da cultura política latino-americana, que o Brasil talvez seja o primeiro país dessa região que pode fazer um debate de ideias sem que as pessoas se considerem inimigas entre si. Volto a insistir nesse ponto. Segundo,
Desde Dutra até aqui, todos os presidentes se elegeram com minoria no Congresso. E todos, sem exceção de nenhum, tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. Portanto, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Quarto, vou pular o terceiro porque é com ele que eu quero terminar. Quarto, persistindo e somente assim, persistindo em paz, dar o passo adiante da democracia representativa que ainda nos aferra ao século XIX para uma democracia moderna de alta energia popular, convocando o nosso povo a resolver os impasses através de plebiscitos e referendos, votando diretamente. Mas a terceira, que é com a que eu planejei terminar aqui, depende de vossas mercês. O Brasil tem uma tragédia hoje acontecendo, e em toda tragédia meu espírito otimista me recomenda, há um lado bom. E o lado bom da tragédia geral do Brasil é que o Pacto Federativo está de tal forma rasgado que nós temos a condição tranquila, à luz da história do Brasil, de fazer essa grande reforma que saneia as contas do Brasil, para poder resolver, desinterditar o espírito criativo e inovador que há pelo país afora, especialmente nos municípios, fazendo um grande redesenho do Pacto Federativo Nacional em troca de uma profunda reforma da nossa institucionalidade. Esse é o caminho: democracia, democracia e democracia. Muito obrigado a todos. Bem, queria